Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês as leituras realizadas no último mês, no mês de agosto. Bom, antes de a gente saber se realmente eu consegui cumprir a minha TBR de 8 livros para o mês de agosto, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito, pois por aqui a gente dá várias dicas de livros, resenhas, vlogs de leitura, unboxings, enfim, se você gosta desse assunto, você veio ao canal certo, já deixa o like, já compartilha com um amigo que gosta de uma boa leitura e ative as notificações para o YouTube sempre te lembrar quando sair vídeos novos. Também faço convite para você me seguir lá nas outras redes sociais, na Rede da Dancinha, no Instagram e no Scooby, eu tô como Pets Livros. Agora chega de lenga-lenga. Gente, eu amei o método da última TBR do mês de agosto, que eu fiz um sorteio com as minhas metas literárias e foi muito legal, só que já digo de antemão que não consegui ler 8 livros nesse mês e vocês vão ver que eu dei uma tapeadinha na minha TBR, eu acabei pegando outras leituras que não estavam programadas e outras eu deixei de escanteio. Algumas eu comecei no mês de agosto, mas ainda não finalizei, ou seja, irei finalizar no mês de setembro. Agora bora pro primeiro livro que eu li nesse mês. E o primeiro livro que eu comecei a ler no mês de agosto foi a leitura do Clube da Ju, do Desaniversários. Já faço meu convite, você quer fazer parte de um clube de leitura onde lemos romances, quer esse coraçãozinho de forma totalmente gratuita, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link lá do Instagram do clube. Vai lá se informar e venha ler conosco. Bom, a gente leu A Promessa da Rosa, da Babi Assete, nessa edição belíssima. Aqui nesse livro temos a Kathleen como personagem principal e é muito interessante, pois ela foge dos padrões da época. É uma garota que pensa lá na frente, ela realmente gosta de estudar, gosta de cantar, gosta de conhecer culturas diferentes e ela não quer simplesmente se casar por obrigação. Ela quer realmente se casar se for o caso de estar apaixonada pelo futuro marido. E a gente vai vendo no início do livro um baile de máscaras onde ela chama a atenção de todos, só que ninguém sabe que é a Kathleen, inclusive o Duque. Aqui nós temos o Arthur, que é um duque solteirão, que não tem uma boa fama e o que ele não está pensando há muitos anos é se casar. No entanto, chegou aquela hora, ele está em busca de sua duquesa e ele se depara com a Kathleen. É amor à primeira vista. Ele já vai querer fazer uma proposta para o pai dela e os dois vão se envolvendo e vão escandalizando as ruas da cidade, pois antes mesmo de se casarem eles trocam beijos apaixonados pela cidade. Só que a gente vai ver que coisas irão acontecer no caminho desse jovem casal. E aí que a Babi Assete não erra e não falha. Ela faz ter tantas reviravoltas nesse livro que a gente não consegue desgrudar da meta. Sem mentira alguma, para mim a melhor autora de livro de época é a Babi Assete e ela é autora brasileira, então a gente tem que incentivar a literatura nacional. E a Babi Assete me fez quase, mas eu consegui resistir a passar da meta, mas não. Fiquem tranquilos, leitoras do Clube de Leitura da Ju, pois eu fui fiel às 3 metas. Pois, para quem não sabe, no Clube da Ju, a gente lê o livro durante o mês todo e cada semana temos uma metinha para alcançar. E olha, confesso para vocês que foi difícil, mas consegui, porque ó, a Babi não erra, escreve muito bem e a leitura fica fascinante. Parece que, inclusive, as metas que a Ju separou foram metas que estavam no ápice da leitura e a gente ficou, oh meu Deus, preciso pra onde dessa continuação. E ó, o livro tem quase 440 páginas e se eu tivesse lido em 2 dias teria sido muito, mas eu li durante o mês todo. E A Promessa da Rosa faz parte de uma série de livros onde a gente vai ter outras personagens. Se não me engano, hoje a gente tem A Promessa da Rosa nessa edição belíssima e a gente tem Não Me Esqueças, algo assim, que é a história lá pra frente, que eu não vou falar pra não dar spoilers. Mas a autora já nos disse que a ideia é que seja lançado a continuação desse livro, que já foi publicado no passado, só que não temos disponível numa nova edição. Então, estou aguardando ansiosíssima, que é a história da irmã da Kathleen. Enfim, gente, aqui tem alguns gatilhos, então, principalmente em relação a abuso sexual.
Então, se você é sensível a esse assunto e violência doméstica, de certa forma, também, já fica aqui o meu aviso. Gente, eu amei, dei 5 estrelas, eu só não favoritei porque realmente teve alguns pontos que me incomodaram, principalmente envolvendo o nosso personagem principal, o Arthur. Vale salientar que a edição antiga, lá antes de 2017, tem muitos textos divergentes e que a autora aqui teve o maior cuidado de refazer essa história, de retratar muitas das falas do Arthur, que antes era um personagem que precisou ter uma boa repaginada. Então fica a minha dica, se você tem a versão antiga, tente ler na versão nova, porque vai mudar muita coisa. Agora bora para a próxima leitura. Um Lugar Bem Longe Daqui foi um livro que estava na votação do clube para o mês de setembro e ele não venceu. Quem venceu foi Days Jones and the Six. E aí eu pensei assim, não, eu preciso ler esse livro para ontem, já que temos uma adaptação saindo dia 1º de setembro. Dito e feito, falei com a minha amiga Ju, falei, Ju, bora organizar uma leitura coletiva de Um Lugar Bem Longe Daqui com o pessoal de Floripa pra gente assistir o filme juntas após a fazer a leitura. Pois é, a Ju organizou, convidou as meninas do clube e a gente organizou uma leitura coletiva paralela à oficial do clube. Algumas meninas já terminaram, outras não, algumas não vão ler, só vão querer assistir ao filme e eu finalmente tirei esse livro da minha lista de 22 livros para ler antes de 2022. Eu tentei ler esse livro no final de abril, início de maio, mas eu tava na vibe de Pachinko. Pachinko foi um livro que realmente me colocou em ressaca literária, por ser um livro muito carregado emocionalmente e uma cultura muito diferente, com fatos históricos que realmente eram difíceis, né, de serem lidos. Então foi um livro que mexeu muito comigo e que eu acredito que naquele momento em maio eu não consegui me conectar a esse livro porque eu tava já saturada de drama. Porque aqui a gente tem uma pegada de investigação criminal, mas eu acho que é muito mais do que essa investigação do crime, é o drama que a gente vai ver aqui familiar. E em Um Lugar Bem Longe Daqui, a gente tem a Kaia, eu acredito que seja mais Kia, que é uma garotinha de 6 anos. No início do livro a gente vai ver como foi difícil a vida dessa garotinha, como a autora traz a questão do abandono familiar e de como ela teve que lidar com essa solidão, tristeza aos 6 anos e através dos animais e da natureza ela conseguiu superar todas essas dificuldades. Então é muito bonita essas questões, essas camadas que a autora traz aqui nesse livro, representando o brejo, que é como se fosse um pântano, os seus animais e o amor da Kia por eles. Em paralelo a esse drama familiar, onde a gente vai vendo essa dificuldade dessa garotinha, que ela é colocada à mercê da sociedade, a gente vai ver alguns anos, quase 20 anos depois, um acontecimento, que é um assassinato no brejo. E a Kia é colocada como primeira suspeita, pois ela mora naquele local e o rapaz que veio a falecer teve um certo envolvimento no passado com ela. Então a gente vai acompanhar essa investigação. Então é sempre capítulos alternados do passado com o presente, o que faz com que a leitura fique muito fluida e a gente não consiga parar de ler para saber, afinal de contas, quem matou aquele rapaz. Gente, o que eu posso dizer para vocês de Um Lugar Bem Longe Daqui foi um livro que me marcou muito. Não foi o drama mais impactante até o momento que eu li nesse ano, mas sem dúvida alguma foi uma leitura que eu quero guardar no meu coração, principalmente as questões que envolvem a solidão e a família, as questões que a autora traz sobre como a sociedade pode colocar para baixo uma pessoa. Aqui a Kaia, ela tem 6 aninhos e as pessoas, em vez de acolher essa garota, é menosprezada, é julgada, ela é colocada à mercê da sociedade. E um casal ajuda ela, né? Então é muito bonita essa questão da ajuda e a autora traz muito um ponto bem importante, que é sobre o racismo. Na época que foi escrita essa história, na década de 50/70, ainda existia um Estados Unidos muito separatista, uns Estados Unidos que era muito separador em questão das raças. Então é muito difícil alguns relatos que a gente vê aqui no livro, lê no livro,
Mas eu acho que é significante e muito importante você traga esse assunto à tona, né? Porque infelizmente ainda é século XXI, existe muito o racismo e o preconceito. Enfim, uma leitura maravilhosa e eu estou muito ansiosa para poder ir nos cinemas assistir a essa adaptação. Dei 5 estrelas e favoritei. O terceiro livro que eu finalizei a leitura foi O Pequeno Café de Copenhague, da Julia Kaplan. Esse sim estava na minha TBR, então eu não dei roubadinha, esse estava na minha meta. E, gente, esse livro aqui, na Book Friday, a editora Arqueiro deu de graça esse e-book, porque ele faz a parte de uma série, que é, dentro do selo Romances de Hoje, a gente tem Destinos Românticos. E o segundo volume desse livro vai ser A Padaria do Brooklyn, se não me engano vai ser lançado no início do ano que vem. E, gente, esse livro me encantou muito. Eu li em menos de 2 dias, foi uma leitura super gostosa, fluida e que foi maravilhosa, porque a gente vai para Copenhague acompanhar jornalistas naquela semana e a gente fica olhando a descrição. Eu fui pesquisando no celular os lugares, eu fiquei super encantada. Então, acho que foi uma história realmente que aquece o coraçãozinho, sabe? Tipo, fazer uma leitura com chocolate quente do lado, um cafezinho. Eu me senti assim, sabe? Foi muito prazeroso mesmo. Aqui a gente vai ter a Kate. Ela tá no momento da sua vida em que ela acredita que vai ganhar uma promoção, então ela tem praticamente a vida dela trabalho, trabalho, trabalho. Só que o namorado dela trabalha com ela e passa a perna dela. Ele tira as ideias da Kate, toma posse das ideias, fala que foi ele que inventou as ideias e ele que é promovido ao cargo do emprego, ao cargo do trabalho. E ela fica assim, com a mão na frente e outra atrás, tipo assim, como assim? Ele foi promovido e eu não? E a gente vai ver nessas questões aqui desse livro muito o machismo na área de trabalho, como é ainda difícil nós mulheres termos os mesmos cargos e ser valorizada tanto quanto um homem. Então, tem bastante pontos colocados na história que vai abordar esse assunto, como, por exemplo, a mulher às vezes faz drama, faz outras conotações que a autora coloca aqui como pensamentos machistas que, infelizmente, ainda temos nos dias atuais. E aí, a Kate se vê numa situação em que ela não ganhou a promoção, só que os chefes dela, que são muito... que se passam bastante, porque veem que ela é uma pessoa dedicada e esforçada, dá uma oportunidade para ela. Meio que ninguém iria querer entrar nessa onda de fazer uma campanha em menos de 2 dias para uma empresa que está querendo entrar no mercado local. E aí ela vai entrar de cara nisso, vai atrás, faz uma ótima apresentação, fecha com o cliente e esse cliente vai pagar para a empresa, então, 5 diárias ou 6 diárias para alguns jornalistas para poderem conhecer Copenhague e pegar o clima que é Copenhague, pois eles vão querer implementar esse clima na loja que eles vão colocar na cidade. E a gente vai acompanhar esses jornalistas lá em Copenhague e é uma delícia. E em paralelo, vai ter um certo enemies to love rolando aqui nesse livro que Kate vai conhecer um raposo. É um jornalista bem rabugento, que ela denomina como raposo, e é muito divertido. As gafanhadas que um dá no outro é hilário. Gente, nesse livro aqui eu dei 4 estrelas e meia. Eu não cheguei a favoritar, apesar de ser uma leitura super fluida, gostosinha, pois teve algumas coisas que eu não consegui engolir. Eu achei que foi muito contos de fada, vamos dizer assim, um pouco fugindo da realidade. Mas eu acho que é uma leitura super prazerosa e eu entendo o hype que deu no início do ano, pois realmente é um livro muito gostosinho de se ler e eu já estou super ansiosa para a continuação. Vocês já leram esse livro? Comentem aí o que vocês acharam. Bora para a próxima leitura. Dos livros físicos foram esses livros. Agora eu irei comentar com vocês outros 3 livros que eu li em e-book. Vou deixar a foto aqui de Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro que estava na minha meta foi o primeiro livro realmente que eu li numa sentada só, num sábado, uma leitura super rápida, acho que o e-book não tem nem 3 horas e poucas de duração. Gente, esse livro eu demorei para conseguir avaliar. Eu fiquei, sem mentira nenhuma, desde o início do mês até hoje, pensando qual nota eu daria. Porque eu estava num conflito muito grande interno, se eu amava, se eu gostava ou se eu detestava. Porque a Carla Madeira escreve de uma forma potente,
mas ao mesmo tempo muito crua e nua, expondo sentimentos das pessoas, expondo, de certa forma, a maldade que há nas pessoas, e ao mesmo tempo escrevendo de uma forma tão delicada e sutil em outros trechos. Sem mentira nenhuma, foi um livro que me chocou logo das primeiras páginas, que me deu repulsa, que me fez muito mal. Por isso que eu acho que entre amar e detestar, eu fiquei no meio termo. Por quê? Eu fiz várias marcações de belos trechos que realmente era algo tão simples, mas tão potente. Mas, em paralelo, eu sofri demais nesse livro. Aqui a gente vai acompanhar meio que uma história como se fosse um triângulo amoroso, mas eu acho que é muito mais do que um triângulo amoroso. Aqui a gente vai ter um casal que no seu passado sofreu por um acidente terrível que abalou totalmente as estruturas dos relacionamentos. Em paralelo, a gente vai ter uma mulher que fica encantada pelo personagem principal e ela vai querer fazer de tudo para ele se encantar por ela, para não dizer outras coisas, né? Ela tem como profissão a prostituição e ela não se cansa de tentar dia após dia se envolver com ele. Carnalmente, vamos dizer assim, para não falar outras coisas aqui no YouTube, para não banir o meu vídeo. E, gente, o que eu posso dizer para vocês é que eu senti ranço, senti raiva, senti tristeza, alegria em pouquíssimos momentos. Eu acho que é válida a leitura com ressalvas, pois temos muitos gatilhos nesse livro. Desde violência contra a mulher, violência contra a criança, muitas cenas de nudez, sexo e etc e tal. Mas, além dos gatilhos, eu acho que a Carla Madeira traz uma escrita muito potente e com muito potencial. Eu acho que como essa história me deixou tão mal, eu decidi dar 3 estrelas. Não é um livro ruim, mas também não é um livro bom. Pra mim, como leitora, na minha experiência. Eu entendo como várias pessoas favoritaram, porque realmente eu fiquei entre favoritar e 3 estrelas. E realmente o 3 estrelas ficou, porque vai ser um livro que eu não vou esquecer tão fácil. As sensações que eu tive não vou esquecer tão fácil. Mas como me trouxe sensações tão difíceis até de explicar, e difíceis também de engolir, vamos dizer assim. Teve certas coisas no livro que me incomodou muito. E aí que realmente eu não consegui passar pano, não consegui perdoar certas atitudes. Aí eu dei 3 estrelas. Bora para a próxima leitura. Vou deixar a foto aqui de um suspense / thriller que eu li esse mês, que é o Assassinato de Manual para Boas Garotas, que é da autora Holly Jackson, queridinho do TikTok. Esse livro está bombando e confesso para vocês que para você que é um leitor de suspense ou thriller, só que não gosta de tantas cenas de violência explícita, acho que vale a pena essa leitura sim. Eu indicaria a partir disso. Aqui a gente vai ter uma garota lá nos seus 16 para 17 anos. Gente, esqueci o nome da personagem já. Ela tá no seu último ano e ela tá fazendo um projeto da escola e ela decide fazer como tema do projeto uma investigação de um crime que aconteceu há 5 anos nessa cidade do interior. Uma garota, aquela garota popular, super bam, queridinha da cidade toda, desapareceu 3 dias após seu namorado é encontrado morto. E todo mundo acreditou que ele havia cometido suicídio por ter matado a sua namorada. Mas ela acreditava que não tinha sido esse garoto, pois ele era um cara muito legal e que ela queria realmente descobrir quem foi o verdadeiro assassino. A gente vai acompanhando ela nessa investigação. E o que eu posso dizer para vocês é que às vezes eu não gosto de livros onde a gente tem pessoas que não são detetives investigando o caso. Mas esse caso me surpreendeu, porque ela era uma pessoa muito inteligente. E que eu acho que realmente ela, a autora, ela expôs os acontecimentos, não ficou nos enganando. A gente foi acompanhando, criando teoria após teoria, e foi um livro frenético. Eu tô muito ansiosa, já comprei na pré-venda o 2º volume, e eu acho que se você é iniciante nesse gênero, você vai amar muito mais. Eu dei 4 estrelas e meia, pois
O plot twist no final me pegou de surpresa, mas teve outro que eu meio que saquei na medida do possível. Por isso, eu diminuí meia estrela. Então assim, gente, fica a minha dica, vale toda a hype mesmo. Bora pro próximo livro. O último livro que eu finalizei nesse mês foi um clichê bem romântico, que é o livro No Coração de Manhattan. Vou deixar a foto aqui, da autora Laurie Line. Aqui a gente vai ter um clichê bem Gossip Girl, vamos dizer assim, sabe? Aquela pegada da Blair, aquela patricinha de Upper East Side. Ela tem seus 27 anos, tem um não é Chihuahua, é Yorkshire, andando na bolsa. Sabe aquele estereótipo de patricinha do Upper East Side? Bem Blair Waldorf. É ela. E a gente vai ter um cara que é do interior. Ele é birrento, ele é bem grosso mesmo. E ele foi um neto que estava perdido, porque a gente tem uma senhora que ela é bilionária, dona de uma empresa, o filho dela faleceu e ela procurando as coisas do seu filho, ela se depara com uma certidão de nascimento, onde no passado o filho em uma festa engravidou uma garota e nunca assumiu esse filho. Então ela vai em busca desse filho, ela descobre, traz ele para a cidade, né, para Manhattan, e ela quer transformar ele no próximo CEO da sua empresa. No entanto, ele foge totalmente dos padrões do Upper West Side, Manhattan. E aí ela vai fazer uma proposta para essa garota que eu falei, que ela era totalmente o estereótipo. Então, ela vai ter que transformar ele em menos de dois meses em um CEO magnata de Manhattan. Então a gente vai ver os dois nesse dilema. Então ela vai levar ele para fazer compras, ele detesta. Os dois ficam se picando, mas a gente sabe que no fundinho, de tanta raivazinha um do outro, esconde uma paixão à flor da pele. Aqui eu gostei muito de um ponto que a autora traz. A nossa personagem tinha um relacionamento, só que era um relacionamento mais por comodismo do que por um relacionamento de amor. O que eu achei muito interessante, porque aqui ela traz a questão do companheirismo e de que muitas das vezes nós estamos com alguma pessoa só porque estamos acomodados. Então eu achei isso muito interessante da autora trazer e de também como a personagem principal, ela muitas das vezes ela só seguia o fluxo na vida dela. Ela já tinha tido muitas perdas e no final ela tentava ser exatamente aquilo que as pessoas colocavam expectativas nela. Então ela era praticamente um fantoche. E ela vai fazendo essa transformação no nosso personagem principal, só que ao mesmo tempo ela vai se reconhecendo e vai vendo como no fundo é ela que precisa de uma mudança. Eu gostei muito, eu li em um dia. Tem algumas coisas que me incomodaram, algumas frases do nosso mocinho na história, mas tirando isso, foi uma leitura muito prazerosa e que eu ri demais. Principalmente porque eu adorava Gossip Girl, então pra mim era muito Blair Waldorf e eu ri pra caramba durante a leitura. Ele chamava ela de Duquesa, então assim, pra vocês verem o nível de cão e gato que era nessa história. Gostei muito, dei 4 estrelas e se você quer uma leitura bem divertidinha pra ler, sabe, pra passar o tempo, fica essa dica. E agora, a última leitura, só que eu não coloquei como finalizado porque é um livro que eu abandonei. Já quero deixar claro para os fãs da autora que tem livros que eu já li da autora e gostei, só que esse não funcionou para mim. Eu estou falando de Novembro 9, da Colleen Hoover. Gente, eu tentei, eu estava ouvindo audiolivro, e eu vi mais de 50%, tipo, mais de 4 horas ouvindo o audiobook e eu fiquei, não aguento mais. Quando eu tava 30%, eu tentei mais um pouco e eu desisti, porque eu vi que eu não tava conseguindo me conectar, não me entrava essa história. E praticamente em Novembro 9 a gente vai ter uma garota, que algo no passado vai acontecer na vida dela, que vai mudar totalmente a rotina, a vida e até a própria profissão, de uma certa forma. E ela tá em um belo dia jantando, almoçando com seu pai, quando ela se depara com um cara nesse restaurante. O pai vai fazer algum comentário desvalorizando a garota e do nada esse cara simplesmente assume
ela como namorada. Então a gente vai ter esse cara que do nada surgiu na vida da nossa personagem principal, fingindo ser a namorada dela. Ok, o pai vaza, os dois começam a conversar, só que detalhe, ela naquele mesmo dia vai se mudar para Nova York. E ela não quer ter e ela não quer estar presa em nenhum relacionamento, mas ela fica conversando com o cara durante o dia todo. Ela nunca viu ele, eles saem, eles se pegam muito. E aí no final do dia, antes dela ir para Nova York, ela faz uma promessa com ele que durante 5 anos, todo dia 9 de novembro, por isso novembro 9, eles vão se encontrar no mesmo restaurante, no mesmo horário. Eles vão fazer uma lista de coisas que o outro precisa cumprir durante aquele ano e após esses 5 anos, se essa chama, se essa paixão que eles sentem um pelo outro, que foi do nada, se manter, aí eles ficam juntos. Caso contrário, só amizade. Só que tem um detalhe, tudo bem se você pensar, ela vai para Nova York, eles vão daqui a um ano se rever. Com rede social seria tranquilo, mas não. Uma das regras é que eles não se tenham em nenhuma rede social, então nada de WhatsApp, nada de Instagram, nada de nada. Isso é o que mais me incomodou. Como assim? Eu sei que o livro não é um escrito tão recente, mas na época que a autora escreveu já existia redes sociais. Inclusive no próprio livro ela comenta que excluiu ele das redes sociais e bloqueou para não cair na tentação. Então, tipo assim, qual sentido você tem de ficar um ano longe daquela pessoa e reencontrar a pessoa e você não falou com ela durante aquele um ano? É surreal. Aí tudo bem, né? Até o primeiro momento continuei a leitura, achei que ia ser exposto esse um ano deles, mas não, terminou, se encontrou e já estava no outro capítulo passado um ano. E aí eu fiquei, quê? Como assim? E aí eu não aguentei mais, gente, porque eu achava muito infantil a personagem, muito imatura, ele também muito babacão. Não me entrou. E aliada a essa questão de não conseguirem se falar durante um ano e aquele amor todo após um ano sem nem trocar uma mensagem. Não, pra mim não rolou e eu não quis perder mais o meu tempo valioso nessa leitura que só estava me fazendo revirar os olhos de ranço. Então, mais um livro da autora Colleen Hoover que não funcionou pra mim. Até o momento eu li É Assim Que Acaba, que foi o único que eu gostei, que eu dei 5 estrelas, favoritei em fevereiro. Só que eu li no ano passado Um Caso Perdido da autora e que eu terminei na força do ódio. Mas eu poderia ter abandonado ele e eu odiei aquele livro. Detestei aquela leitura, me fez muito mal, teve muitos gatilhos que me fez mal e que eu acho que não valeu a pena tanto sofrimento para aquelas leituras e que eu não consegui passar pano pro personagem masculino. Então, mais um livro que não funcionou pra mim, da Colleen Hoover. Eu quero dar oportunidade pra autora na continuação de É Assim Que Acaba, bem como os livros que eu tenho na minha estante, mas estou mais cautelosa se realmente a Colleen funciona pra mim. Comenta aí embaixo livros que você me indicaria que amou da Colleen Hoover para ver se eu dou uma segunda chance. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo quais foram as leituras do mês de agosto. Se vocês gostaram dessas leituras que eu fiz, caso vocês queiram que eu faça alguma resenha específica de algum deles, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Esse foi o vídeo, até o próximo, tchau!